Oi pessoal do canal, tudo bem? E hoje o nosso assunto é Reiki em animais. Nós estamos aqui com a Clau Martinelli, tudo bem, Clau? Tudo bem? Ela que é especialista nesse assunto e já me fez uma correçãozinha. Nosso tema de hoje é Reiki, Usui em animais não humanos. Exatamente, é um trabalho que a gente realiza em humanos, obviamente, mas hoje o assunto é animais. Então é o Reiki tradicional, porém aplicado aos animais, com um olhar sensível ao que eles necessitam, a natureza deles. Quando que eu sei que o meu animal de estimação, seja ele gato, cachorro, papagaio, qualquer animal de estimação, o tratamento é com o Reiki ou vou ao veterinário e faço junto com o Reiki? Quando que eu sei que existe essa necessidade no animal? Olha, Grazi, na verdade, assim, energeticamente falando, a gente sempre precisa de um equilíbrio. Independente de estar precisando ou não, de estar manifestado no corpo físico ou não, o equilíbrio energético ele é muito importante para a prevenção de um problema físico. Então, mas os casos que mais atendemos geralmente é aquele tutor que levou o seu pet ao veterinário, não conseguiu identificar a causa do problema ou identificou até uma causa, mas o tratamento não está funcionando, e aí a gente verifica que existe algo a mais. Então, geralmente esse tutor entende que ele precisa de uma adequação na energia dele e busca o Reiki, que é uma das várias técnicas que pode trazer o equilíbrio tanto para o corpo físico, emocional, mental e espiritual. Certo, então vamos colocar uma situação que o pessoal que está olhando esse vídeo possa entender. Essa questão da coceira do cachorro. Aí foi no veterinário, isso é muito importante, né? Nenhuma situação alternativa substitui também a questão do veterinário. Foi dermatologista e tal, e aquele animal, embora com o tratamento, continua com a mesma repetição de coceira. Como que o Reiki pode beneficiar esse animal? O Reiki, o que ele faz? Ele age no corpo físico do animal, emocional, espiritual e mental também, mas especialmente nesse caso seria o físico. O que ele vai olhar? Ele vai fazer com que aquele corpo volte ao equilíbrio, ao estado natural dele. Então ele está com uma coceira, algo está incomodando ele. A coceira em si, se a gente for olhar através da metafísica da saúde, ela pode indicar N situações, mas num caso, um exemplo, pode ser insatisfação com alguma coisa. Eu atendi um cachorrinho esses dias que o que aconteceu? Ele morava com várias pessoas e ele foi morar na praia com uma única pessoa. E a partir desse momento ele passou a se coçar. Então, o que a tutora imaginou que fosse maresia, alguma coisa nesse sentido. Foram feitos os tratamentos e não resolveu. Quando a gente fez o Reiki nele, foi identificado que realmente isso era uma questão de insegurança. Ele não estava se sentindo bem com aquilo, ao coçar, ele queria tirar aquilo que estava incomodando ele. Ele não estava gostando daquela situação. Quando a gente fez o Reiki nele, a gente fez um tratamento de Reiki, às vezes não é na primeira vez que melhora completamente, mas a gente já tem resultados na primeira vez. Esse cachorrinho passou a deixar de se coçar naturalmente. Porque aí ele começou a compreender essa nova realidade que ele estava vivendo e se adequou a isso. Então, o mais incrível é que durante o tratamento, ele retornou de férias para a casa que ele estava anterior e ao retornar, a coceira parou completamente. Então, assim, foi uma prova de que realmente não era nada físico, né? Fora o fato de que isso também pode ser um espelhamento do tutor. Às vezes o tutor se mudou, ele ainda também está inseguro, em fase de adaptação, e o animalzinho sentindo isso, traz para ele como forma de tentar ajudar o tutor e acaba trazendo para o corpo físico dessa forma. Isso é bem interessante no caso do animal humano, né? Ter alguma alteração de casa ou pessoas que se separam e têm seus animais, né? E aí o bichinho começa a ter outro tipo de comportamento. Então, quando tu fala desse espelhamento, quer dizer, eu tô fisicamente precisando de um Reiki também, e aí o meu animalzinho vai ser o meu espelho. Exatamente. E geralmente o tutor, assim como eu, a gente tenta iniciar o processo trabalhando o animal, porque a gente quer que ele se equilibre, a gente não gosta de vê-lo doente, sofrendo. Então a gente busca geralmente o tratamento para ele, quando na verdade a gente vai observar que quem precisa se trabalhar primeiro é a gente. Em função do que? Os animais eles têm 2 chakras importantes nos ombros, que são os chakras braquiais.
Esses chakras é que fazem a comunicação com a energia do tutor, e especialmente do tutor, não só do tutor. Então, o que vai acontecer? Eles estão aqui para nos ajudar, para trazer Às vezes tu tá lá doente, triste, tu passa a mão no teu cachorrinho, ele fica perto ali, tu já se sente melhor. Ele absorve essa energia, ele tá ali para nos ajudar. O cachorro em si, ele não consegue transmutar energia. Então, o cachorro ele vai ficar com aquela energia para ele e em algum momento isso vai se transformar numa questão física. O gato, ele já consegue fazer isso mais facilmente, mas mesmo assim ele pode não conseguir fazer completamente. Então, no caso, por exemplo, de uma separação, a pessoa geralmente ela fica abatida, a autoestima dela não fica muito legal, e até nós já tínhamos comentado sobre esse exemplo. O cachorrinho, o animal, o pet, enfim, ele vai sentir também essa energia do tutor e vai tentar ajudá-lo de alguma maneira. O tutor está sentindo isso de baixa autoestima no plexo solar, é o plexo solar em desequilíbrio, ele está abalado emocionalmente e o estômago seria o que seria prejudicado, mas isso vai espelhar no animal. Então o tutor pode estar com baixa autoestima, não saber dizer não, e o que o animal vai ter? Dor de estômago, vai ter um problema no intestino, vai ter alguma coisa no pâncreas, ele vai ter algo ali relacionado. Então às vezes as pessoas não entendem, mas eu estou me sentindo só assim, por que ele está com dor de estômago? É porque ele não tem como se sentir com baixa autoestima. Então vai afetar o físico dele, né? Então é bem importante que quando a gente vai fazer a análise energética do animal, a gente identifique os pontos de desequilíbrio e a partir disso trabalhe esse desequilíbrio no animal, mas também identifique se existem pontos similares em desequilíbrio no tutor, porque a partir do momento que a gente trata ambos, a gente pode equilibrar totalmente o corpo físico, né, dos dois. Uma coisa importante, Grazi, que existe, até aprendi com a minha mentora, a minha mestra de Reiki, existe um comando que o tutor pode fazer diariamente no pet, que tem aquele pet que ele só espelha de um tutor e tem aquele pet que vai querer ajudar o mundo inteiro. Então chegou alguém na tua casa que tá meio desequilibrado, ele vai querer ajudar, vai chegar pertinho e vai tentar e vai absorver essa energia. Existe um comando que a gente faz segurando no chakra braquial para que ele pare de fazer esse espelhamento, ele entenda que isso faz mal para ele, tá? É muito simples, até ele tá publicado aí nas redes sociais, onde você coloca as mãozinhas assim no ombro dele, e aí você agradece primeiramente, olha, muito obrigada por tudo que você fez até hoje por mim, mas a partir desse momento, você fica com as suas coisas, eu fico com as minhas. Eu preciso dos meus desequilíbrios e estou pronta para evoluir com eles, e você fica com a sua. Na minha cachorra, por exemplo, quando eu fiz isso, nesse mesmo momento ela se chacoalhou e já voltou ao normal. Eu me tirei o peso das costas e foi. Tipo, oh, Senhor. Graças a Deus, não preciso mais disso. Então, assim, ele pode ter vários tipos de reação e tem bichinhos que nem querem saber disso, eles não estão nem aí, eles até viram pro lado e não querem nem ouvir o comando, porque é da natureza deles ajudar a gente a se equilibrar, né? Mas esse comando feito diariamente, ele ajuda a evitar que ele faça tanto espelhamento e que precise tanto ser ajudado. Então, na verdade, todo dia é o mesmo comando. Só segura no ombro dele, assim, no braquial, né? São os dois chakras que ele tem na lateral. E já rapidinho o comando, né? Olha, só agradece pelo que ele fez até hoje, obrigada por tudo que você fez por mim até hoje, mas a partir de hoje não precisa mais fazer, pode ser com as tuas palavras mesmo, não precisa mais fazer isso, você fica só com o que é seu e eu fico com o que é meu, eu preciso disso pra mim, pra evoluir, eu preciso disso nesse momento e eu tô pronta, então eu fico feliz se você estiver bem. E aí, ponto, entendeu? É bem rapidinho um comando com as suas palavras. Sim, que aí já auxiliou o cachorrinho. Sim. Tu comentou assim, o gato ele transmuta a energia, né? Sim. Então, pra quem tem gatos, isso não aplica? Aplica sim. O gato, ele tem facilidade em transmutar energia, mas dependendo do nível de energia, da densidade da energia, ele vai precisar de ajuda sim. Por quê? O gato ele é até muito mais sensível que o cachorro, então ele vai ter muito mais automaticamente o reflexo no corpo físico. Então, por exemplo, aquele cachorro que vai levar um certo tempo para apresentar um problema no estômago, o gato vai ser muito mais automático.
Então, assim, ele vai fazer sim, ele consegue transmutar, mas a depender da quantidade, do tempo que ele vem recebendo essa energia, espelhando essa energia, ele vai sofrer consequências também por ser mais sensível. Geralmente eles são mais independentes, né? Exatamente. E aí tu pensa que o gatinho tá tudo certinho com ele. Não, e ele precisa, todos os animais, independente se é gato, cachorro, pode ser qualquer tipo de animal, porque o reiki, ele não é só para gato e cachorro, né? Ele serve para todo tipo de bichinho, qualquer bichinho precisa de equilíbrio, porque tudo é energia. Todos somos energia e nos vinculamos à energia a todo momento. Então é necessário olhar também para a questão energética dos animais, como que está vivendo, qual é o ambiente doméstico que ele está vivendo, que tipo de situação está acontecendo com ele, e vincular sempre ao tratamento do médico veterinário. Sempre os dois juntos. A gente está frisando isso, pessoal que vocês estão nos assistindo, para que vocês entendam que assim como nós nos tratamos com medicação e também com reiki e também com outras terapias alternativas, né? Os animais é a mesma situação, né? E a gente usa, Grazi, no atendimento, além do reiki, que a gente já vai automaticamente fazendo esse equilíbrio energético em cada ponto do bichinho. A gente utiliza outras técnicas que vão favorecer e vão ampliar, tá? Então a gente usa a cromoterapia, que a gente inicialmente, eu tenho o costume de utilizar a azul para iniciar, para relaxar, e a verde, que é de cura, porque aí é uma coisa mais geral. Porém, a partir do momento que tu vai passando nos pontos e vai identificando desequilíbrio no chakra, tu vai colocar a cor necessária para aquele chakra. Então, o chakra básico, que é o primeiro chakra perto da área genital do cachorrinho. Tu vai usar o vermelho, porque esse chakra é da cor vermelha. Então, tu vai utilizando as cores necessárias. Além disso, a gente usa mesmo à distância, tá? A aromaterapia vibracional. A aromaterapia vibracional, o que ela funciona? Eu vou utilizar um incenso, um óleo essencial que vai favorecer essa minha conexão, e como é por vibração, ele também vai receber, é tudo energia. A gente utiliza a cristaloterapia, que são os cristais, então a gente coloca também nos pontos necessários. Por exemplo, eu utilizo um bichinho de pelúcia para fazer como se fosse o animal, então eu vou utilizar aquele lá e eu vou colocar os cristais nos locais que eu acho necessário. E eu acho importante também, na minha opinião, tá? Os orgonites, que não são cristais, eles são uma mistura de cristais que não precisa ser limpo. Como o bichinho, ele não tem essa consciência do ser humano de que, ok, eu tenho que fazer o reiki para me equilibrar, mas aí eu tenho que me trabalhar para que esse desequilíbrio não ocorra, o bichinho não consegue fazer isso. Então essa parte de externa para o bichinho é muito importante. O orgonite você faz e deixa na caminha dele para continuar equilibrando ininterruptamente. Se precisou usar aquele orgonite em ti, tu pode colocar para ti, não precisa limpar para utilizar. Então essa técnica também é bem importante. E a musicoterapia também é utilizada, tá? Eu utilizo várias técnicas, se precisar um Ho'oponopono, se precisar uma EFT para pontos específicos que o bichinho tem algum trauma, alguma coisa. Até porque, Grazi, a partir do nível 3, né, que a gente consegue enviar o reiki para passado e futuro. Então, digamos que o teu bichinho foi resgatado e ele passou por uma situação complicada. A gente vai acessar essa energia e vai enviar para aquele momento onde ele sofreu esse trauma para colaborar nesse equilíbrio energético, né? Porque nem sempre é só o espelhamento. Sim, ele pode estar apresentando um problema do tempo que ele não esteve com o seu tutor. Exatamente. Né? Porque muita gente, ainda bem que espero que continuem, tem os seus bichinhos adotados, então tu não tem a história anterior, né? Bem e pode ser um susto. Ele quase se afogou na piscina, digamos assim, sabe? Aconteceu alguma coisa nesse sentido. E ele, a partir disso, ficou agressivo, tá? Na defensiva, ou ficou recolhido, enfim. Aí a gente manda o reiki para esse momento. E o futuro também, digamos assim, que ele vai fazer um procedimento. A gente pode mandar reiki para aquele momento, desde que ele não esteja em anestesia. A gente nunca faz reiki quando o bichinho está em anestesia, porque o reiki ele tem a tendência de trazer o corpo para o normal, para o equilíbrio. E a anestesia não, ela precisa que o bichinho não esteja no seu normal. Então, nesse momento a gente não faz, mas
para recuperação do bichinho futura. Não vai dar para aplicar reiki naquele momento. Ok, a gente programa, ele vai sair da cirurgia nesse momento e aí a partir disso já encaminha o reiki para ele. Isso é quando a gente está falando de um reiki não presencial, à distância. A maioria é feita à distância e particularmente eu acho bem importante porque o bichinho, muitas vezes, ele não está acostumado com a energia reiki e não está acostumado com a pessoa, é a primeira vez que ele vai ter contato com a pessoa. Então, se a gente faz à distância, o bichinho estando na casa dele, tranquilo, Sim, sem ninguém sim, de fora, ele vai estar mais receptivo a essa energia. E assim acontece com o humano também. A gente faz muito mais à distância porque eu na minha casa, quando eu estou me conectando, eu estou num ambiente familiar e eu estou tranquila. Então muitas vezes eu tenho mais percepção do que no presencial, onde eu estou num outro ambiente, na casa de uma outra pessoa e a pessoa também ela pode relaxar mais, ela está tranquila, não tem ninguém em volta dela fazendo o tratamento. Então ele funciona igual, é a mesma coisa e às vezes eu diria que até funciona mais. Eu queria te agradecer todas essas explicações. Para você que está em casa ou assistindo no trabalho, no ônibus, no metrô, onde você estiver assistindo esse vídeo e ficou alguma questão, pode deixar nos comentários que a gente conversa com a Clau, volta novamente com ela aqui no canal para assuntos específicos, porque esses assuntos vão se alongando, né, Clau? E a gente vai tendo muitas outras menções. Eu queria te agradecer, né? Muita luz, muita paz para ti que faz esse trabalho bem bonito com os animais. Obrigada. Realmente, gente, fiquem bem à vontade. Eu sei que é um assunto complexo, a gente tem pouco tempo, tá? E existem muitas outras explicações sobre isso, então eu me disponibilizo a responder todas as dúvidas se houverem. Então tá, pessoal. Por hoje é isso. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!